tá bom? E, finalmente, nesse livro, agora, a gente vai ver o reencontro. Que bom, né? Chegou o momento final desse livro, o objetivo final. Então, gente, esse Salmo 90 vai ser a nossa prece, eu vou lê-la, e peço que vocês se conectem, mentalizem as pessoas que vocês sabem que estão vivenciando momentos difíceis. Um dos nossos fundadores lá da casa, o seu Hélio Miller, ele desencarnou ontem, vamos pensar nele também, quem conhece, mentalizar o seu Hélio, com certeza. Ele está bem, mas essa transição, né, essa adaptação do mundo espiritual, ela também não é tão fácil assim para a gente. Então, vamos aproveitar para mentalizá-lo. Então, vamos lá, gente. Salmo 90 de Davi. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a cortar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus olhos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra nas nossas mãos. Então, que a paz de Jesus, o Divino Mestre, fique entre nós e que essa nossa última aula possa deixar em nossos corações muito significado, muitos ensinamentos e muitas reflexões. Gente, o nosso capítulo dessa noite, ele é chamado Reencontro. Finalmente o reencontro. Porque o livro todo vai girar em torno da desobsessão da Margarida e da conscientização do Gregório para que ele aceite a reencarnação. Porque quando a gente resiste até o último momento, não desejando reencarnar, não aceitando de forma alguma, a gente acaba entrando numa reencarnação compulsória. E aí, naquele instante, esse tipo de reencarnação, a gente não tem mais como participar desse processo, a gente vai com toda aquela mágoa, com toda aquela revolta, com toda aquela contrariedade reencarnar. É um processo muito mais doloroso. Quando há a aceitação de todo o processo reencarnatório, o que acontece? O espírito que precisa reencarnar, ele tem tempo para se preparar, para se estruturar e participar até mesmo, se tiver condições, do seu processo
de planejamento reencarnatório de uma forma bem ostensiva. Então, quanto mais conscientes a gente for para reencarnar, melhor é. E, finalmente, esse capítulo vai mostrar isso, depois de um longo trabalho, né, da Matilde, durante muito e muito tempo, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos passar o salmo, que a gente já leu. E aí vem o socorro, lembra? Em volta da casa de Margarida e do Gabriel, existem almas que já verdadeiramente se arrependeram e estão desejosos de uma mudança de verdade. E aí a gente não pode esquecer que também agora, nesse último momento, o momento em que Matilde vai encontrar com Gregório, mas é um momento também em que eles têm que transportar todos esses irmãos que estão ali para o plano espiritual, para devidos postos, né, de socorro ali, que possam ajudá-los. Então, eles colocam assim: aves tornando ao ninho de esperança e de paz, deveríamos agora transportar conosco outros pássaros de asas semimutiladas que atormentadas paixões ameaçavam. Todos os corações ali socorridos demandariam junto de nós outros campos de ação regenerativa e redentora, ou seja, se preparariam também para futuramente poder reencarnar. Então, veja só, um trabalho que estava circunscrito ao resgate de 2 almas, olha quantas almas também foram socorridas em função disso tudo. É o bem, é a corrente do bem. A gente, às vezes, deposita tanta, tanta força, né? Tanto crédito ao mal, mas o bem tem muito mais força e merece muito mais crédito e merece muito mais investimento da nossa parte. E esse livro mostra muito isso para a gente, o quanto que vale a pena ser bom, o quanto que vale a pena a gente lutar pela nossa transformação. Por mais que não seja assim que o mundo coloque, a gente compreende que o mundo tenta nos mostrar a pior face de tudo para que a gente se deixe arrastar pelo mal. Mas a gente sabe que não é assim a vida espiritual. E a gente vai ter as palavras do Gubbio. Todos os companheiros incorporados à nossa missão destes dias, avisar a Gubbio paternal, desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração, seguem ao nosso lado com acesso aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão com simpatia as aspirações de vida superior. Espero, contudo, que não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. É importante que a gente entenda que uma esfera melhor requer de nós mais trabalho. E eu digo isso para a gente parar para refletir que quando a gente fala muito em mundo de regeneração, dá uma impressão assim que a gente vai se deitar numa rede, na beira do mar, na sombra de um coqueiro, tomando uma aguinha de coco, mas não representa isso o mundo de regeneração, não, gente. O mundo de regeneração é o mundo daqueles que se arrependeram de viver no mal e que agora querem fazer o bem. Mas, se não somos ainda totalmente do bem, é porque antes fizemos mal. Então, nós vamos ter que reconstruir esse mundo que a gente destrói a cada dia que passa um pouquinho mais. Não sei se vocês observam isso, que o homem é um ser que está acabando com o planeta. A gente não vê nenhum reino destruir o planeta, a não ser o homem. Então, não vai ser um mundo de praia e sol, vai ser um mundo de trabalho, de construção interna e de restauração da harmonia desse planeta, para a gente poder ficar nessa casa mais tempo, porque a gente consumiu essa casa. A gente destruiu essa casa. Então, é hora de fazer o quê? De arrumar a casa que foi desarrumada por nós. Então, da mesma maneira, aqueles seres que estavam indo lá para uma esfera, uma dimensão melhor para ganhar uma nova oportunidade, que eles não esperassem milagres, mas que eles arregaçassem as mangas para trabalhar e ter méritos para conquistar aquilo que eles desejam. Né? Porque é fácil a gente entregar tudo na mão de Deus e falar assim: Senhor, se vira aí, né? Que eu preciso dessas coisas. Mas as coisas que precisamos, nós precisamos também lutar, trabalhar por elas. Então, era isso que o Gubbio estava se referindo. Felizmente, desde agora estamos
abrigados no santuário da boa vontade. E ainda neste instante, cabe-nos não esquecer a promessa evangélica: quem perseverar até o fim será salvo. Né? Isso está no sermão do profético, se não me engano. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós, para fixar-lhes os raios e recebê-los. Então, sem mudança de vida, sem vida nova. E a gente precisa saber que o bem, para nos transformar verdadeiramente em pessoas boas e do bem, é preciso perseverança. E até a gente alcançar esse equilíbrio do bem dentro de nós, até ele se fazer dentro de nós vamos ter que ter muita perseverança, muita perseverança. Vai ser assim, a gente desejar o bem, mas daqui a pouco, quando vê, já está fazendo aquele padrão de erro, aquele comportamento errado que a gente já fazia todos os dias. Quando a gente vê, já está mergulhado naquilo ali, mas é assim, é acordar, ficar atento, por isso é vigiai, né, e orai, para que a gente, quando sentir que caiu, orar não para pedir a Deus para que Ele faça a nossa parte, mas para que a gente tenha força de fazer aquilo que é preciso fazer dentro de nós. Então, é uma vigilância constante da nossa personalidade, das nossas atitudes, para que a gente possa se modificar de verdade. Não é fácil, né? Não é fácil. Terminado o cântico melodioso, que dentro daquele instante ali se encontravam pessoas, espíritos de todas as religiões, e me parece que havia um agrupamento evangélico, né? Terminado o cântico, que a música, quando ela é cantada de coração, ela modifica a psicosfera, né? Então, terminado o cântico melodioso e tocante, que nos recordava os pensamentos sublimes, no inovidável Salmo de Davi 90, que a gente leu como prece inicial. O instrutor retornou a palavra e informou que, não obstante as santificadas alegrias daquela hora, a batalha não estava fenda. O pior estava por vir, no sentido de que o encontro da Matilde com Gregório não foi fácil, não foi fácil. O Gúbio sofreu, e a gente precisa compreender que é assim. Quando a gente deseja modificar-se e renovar-se, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos valores, quando isso é feito de coração, não é só da boca para fora, a gente vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer inveja daqueles que gostariam de estar numa condição melhor, mas não querem trabalhar para essa condição melhor, mas que sim querem nos manter escravizados no mal, numa dimensão vibratória inferior. E aí o Gúbio vai solicitar muito preparo, muito equilíbrio, porque agora sim, que o Gregório já sabia o que estava acontecendo, né? Todo o cerco de obsessão que ele estava fazendo ao redor de Margarida, o que estava acontecendo tinha sido desmanchado. E Gregório vinha com toda a força, com toda a ira possível, pessoalmente, pedir, né? Pedir não, né? Impor que cada um ali se esclarecesse e retornar, devolvesse a ele aquilo que ele acha que era dele, né? Então, competia-nos observar-lhes nos gestos de incompreensão a dor que se lhe cristalizara no espírito oprimido e inconformado, vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz que não poderia prejudicar, referir-se não a ele próprio. E isso é interessante, né, que ele está falando isso do Gregório, né, que a gente viria no Gregório toda a fúria, toda a ira dele, toda a revolta, porque ele queria toda aquela situação na mão dele de novo. Mas é preciso que a gente lembre que quando a gente está fazendo mal, a primeira pessoa que sofre com aquele mal que nós estamos produzindo somos nós mesmos. E muitas vezes não passa da gente, porque o outro está em outra sintonia muito mais elevada e não vai acolher aqueles pensamentos, aquelas atitudes nossas grotescas e violentas. E isso é um dos primeiros exemplos que a gente vê na palavra de Google, que quando a gente faz mal, a gente se prejudica. Então, que precisa a gente mudar, porque a gente quer ser feliz, quer ter paz, ter harmonia, produzindo inferno na vida dos outros, inferno no mundo. Como? Enquanto nós vivermos mobilizados pela ganância, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, como a gente pode esperar que o nosso mundo seja um mundo melhor, se nem a gente não está fazendo o melhor pelo mundo?
Outra coisa que ele ressalta ali, que não é maldade, mas sim uma fragilidade do Gregório, né? No mundo, como diz Humberto de Campos, em Boa Nova, há mais fragilidade do que perversidade. O homem é mais frágil do que perverso, já dizia, né, Humberto de Campos, em Boa Nova. Então, é a fragilidade do Gregório que ele está botando para fora. Gregório vai lá e esbraveja em cima do Gúbio para tentar, numa forma de intimidação, conseguir, novamente, fazer um cerco em cima de Margarida e destruí-la. Mas a gente tem que lembrar um provérbio oriental, um provérbio chinês que fala que o cão não late por bravura, mas por medo. E a mesma coisa acontecia com o Gregório. Ele estava naquela bravura não por coragem, mas por medo, medo da perda. O que ele vai fazer se ele perder todo aquele poder? Porque ele vai se apresentar mais frágil diante daqueles que ele lidera lá nas trevas. Porque houve uma situação que ele não foi capaz de conter, houve uma situação que ele não venceu. E aí ele estaria perante toda aquela comunidade de espíritos também endurecidos e perversos, ele estaria se mostrando mais frágil. Então ele não foi lá atacar o Gúbio por coragem, ele foi atacar o Gúbio por medo, por muito medo de perder todo aquele poderio dele. E toda vez que alguém grita é porque ele está com muito medo mesmo. Porque senão a gente não grita, a gente silencia, ouve e deixa passar. Então, o pensamento, continua o Gúbio, né? O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma, e se nos entregássemos à reação espiritual, armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Olha que interessante. Ele pede que a gente não revide a maldade, a aspereza e a violência do Gregório. Por quê? Porque naquele instante a gente passaria a vibrar na mesma faixa que o Gregório, a mesma faixa. Estragaria todo o trabalho providencial da Matilde, mas também colocaria todos aqueles trabalhadores em risco, se tornariam presas fáceis do Gregório. Por isso que Jesus, no seu evangelho, ele ensina, se alguém te bater na face direita, dê esquerda. Ou seja, mostra para ele uma outra oportunidade de ação. Porque se você revida, você está no mesmo patamar do mal. Agora, se você consegue perdoar, ter coragem, misericórdia e seguir, você sai daquela linha de, de fragilidade. Você se liberta verdadeiramente do mal. Então, o Gúbio, ele está colocando isso para a gente. Não ataque. Lembre que ele está doente. Não ataque, porque vocês vão fazer sintonia. Se vocês fizerem sintonia, vocês ficam vulneráveis e também todo o trabalho da Matilde não vai poder acontecer. Olha quanta sabedoria, né, nas palavras do Gúbio. Vamos lá. Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Oh, saiu agora. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele, e que contra essa equipe de criaturas inimigas da luz, cabia-nos formar um todo de defesa harmônica através da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. Foi aquilo que a gente já colocou aqui, né, que é para a gente relembrar que o mal, ele não pode ser combatido com o mal. O mal precisa ser combatido com o amor. E o amor é compreensível, é misericordioso, é pacífico, é brando. Então, naquele instante, eles teriam que ter uma postura, porém, uma postura não de desforço, não de vingança, não mostrar força com força, mas simplesmente mostrar o amor, salvando todas aquelas criaturas e ajudando até mesmo a salvar o próprio Gregório do seu próprio mal. Então, é difícil, imagina vir toda essa tropa junto com o Gregório e vai começar a esbravejar ao seu redor e você ter que se manter naquele instante ali sereno, tranquilo, confiante na providência divina. Vocês já imaginaram vocês serem atacados por um grupo de espíritos altamente perversos e intimidadores, e naquele instante você se manter sereno, em prece, com coragem? Então, se imaginem para vocês poderem
divisar se vocês seriam capazes disso daí. Então, eu vejo isso como uma tarefa muito difícil, a gente ter toda essa coragem. Mas era isso que o Gubbio está pedindo para que não caia a vibração daquele grupo e que, por conseguinte, não atrapalhe também o trabalho da Matilde. E aí, esclarecimento de Gubbio. Verdejante planalto coroado de luar convidava-nos à meditação e à prece, e brisas ligeiras e frescas da madrugada com que nos bafejavam o cérebro, convidando-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Então, eles pararam ali, naquele instante, né? E eles estavam recebendo os esclarecimentos de Gubbio, mas também Gubbio estava mostrando ali para eles a forma da gente se refazer aproveitando a própria paisagem. E isso me levou a uma outra reflexão. A gente, por exemplo, que mora numa cidade tão bonita quanto a Petrópolis, mas, enfim, cada cidade tem a sua beleza também. A gente aqui conta com céu azul, com muita mata, com muitas flores, uma temperatura mais amena do que o Rio de Janeiro. Mas quantas vezes a gente levanta de manhã e não dá valor a tudo isso que a gente tem? Mas isso está ali para nos ajudar a nos refazermos, para a gente criar forças e podermos enfrentar as lutas do nosso dia a dia. Imagina se a gente morasse num lugar horroroso, sem estrutura, dentro de uma comunidade, com habitações muito mal acabadas, sem beleza, sem conforto, sem nada disso. A vida para a gente seria mais difícil, mediante as provas e expiações? É só a gente parar para pensar. Com certeza seria. Como é bom a gente ter uma cama confortável, limpa, decente para dormir, um banheiro para tomar um bom banho, e um céu bonito, uma casa decente para morar. Como isso tudo facilita a gente passar pelas provas e expiações da vida. E muitas vezes a gente não dá valor a tudo isso que a gente tem. Então, toda aquela ambiência que eles ali se encontravam e que seria o lugar ideal para também receber o Gregório, esse lugar também eles podiam colher belezas e bons fluidos para que eles pudessem, portanto, né, se manterem firmes dentro de si próprios, equilibrados, para quando a turba do Gregório chegasse, né, porque é uma turba, eles estivessem suficientemente preparados para suportar aquela carga negativa que o Gregório e todos os ajudantes deles, né, estivessem emitindo. Nosso instrutor fez sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas. Olha que interessante. Lembraram passagens de Jesus, né? Levou a eles a lembrar a passagem de Jesus, que vai ajudar a manter o pensamento positivo. E informou com visível emoção que, segundo mensagens particular por ele registrada, Gregório e os dele já se haviam colocado em nosso encalço e que, se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, ou seja, aqueles que trabalhavam para o Gregório, né, tivessem medo, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável em virtude de a elevada percentagem de peregrinos ali reunidos se revelarem incapazes de volitação em alto plano, pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Então, era responsabilidade de todo aquele agrupamento que todos se mantivessem corajosos dentro das suas decisões, não fraquejassem para que todo aquele agrupamento de espíritos mais sofredores pudessem verdadeiramente serem resgatados. Então, olha a responsabilidade do Leôncio, olha a responsabilidade do Saldanha, né? Porque eles tinham que se manter firmes. Claro que eles iam ser intimidados pela falange do Gregório e pelo próprio Gregório. Mas agora é o testemunho, agora é a porta estreita que Jesus fala, porque a porta, ela tem que ser estreita, porque a gente precisa se resolver com a gente, não pode passar coisas que excedam. Tudo na nossa vida que é excedente, em excesso, ou que está em profundo grau de escassez, ou está na escassez, melhor dizendo, é em virtude de ainda alimentarmos o orgulho e o egoísmo. Por isso que a porta é estreita, ela tem uma medida certa para a gente passar. E essa medida, ela representa a força de nossos desejos, de nossos objetivos,
embasados no bem e na perseverança de viver esse bem. Por isso que viver para Jesus não é mole, não. Nós passaremos por muitas coisas e nós teremos que ter força de vontade para vencermos e vivermos de conformidade com o seu evangelho, que não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, vamos lá. Alguns minutos se desdobraram, apressados, e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, em maioria monstruosos. Quer dizer, cópias de animais significa ali que a gente sabe que não são animais. São zootropias, são espíritos que perderam a forma humana e que estão agora no formato animalesco. Então, Gregório chegou com toda aquela dezena de falangiários dele, extremamente intimidando todo mundo, falando alto, gritando, falando palavrões, agindo de violência, de grosseria. Para quê? Para intimidar. Porque isso provocaria medo, mais ainda cercado desses espíritos com formas animalescas. Para quê? Para intimidar, causar medo mesmo, pavor, para que as pessoas perdessem a fé, se deixassem mobilizar pelo medo, que é a falta de fé e esperança. O medo é a falta de fé e esperança na providência divina, nas leis de Deus, e se entregassem novamente para as garras do Gregório. Mas qual foi a orientação do Gúbio? Permaneçam firmes, nós precisamos de vocês, porque para levar todos esses espíritos sofredores, que não podem ainda volitar, precisamos que todos nós, o nosso agrupamento, esteja forte, preparado. Aí vocês imaginam, de repente, chega aquela turba, toma conta dali ao nosso redor, faz um cerco e começa a gritar, falar palavrões, intimidar, apresentar esses animais. Pensa bem, isso não ia dar um friozinho na barriga, assim, nem que fosse ligeiro, né? Será que nós estamos preparados para isso? Isso foi a minha pergunta o tempo todo. Será que a gente está preparado para enfrentar essas coisas? Então, vamos lá. Vamos chegar mais a... Opa, parei que eu saí dali, e aí eu não sei quem foi. Friozinho, a Raquel colocou assim, um friozinho. Eu acho que ia dar um friozinho mesmo, tá? Eu acho que a gente ia dar meio que uma fraquejada inicialmente, depois a gente, pela prece, a gente ia tentar se restabelecer, né? Mas dá medo, esses espíritos são intimidadores, têm uma personalidade intimidadora. Mas lembre-se sempre, aquele que está intimidando é igual o cachorro que ladra não por valentia, mas por medo. Né? E vem as palavras ríspidas de Gregório. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Olha o que o Gregório está pedindo para ele, para duelar com ele. Não é isso? Está pedindo um duelo. Vamos lá, vamos ver quem é que vai vencer nessa hora. Mas se eu aceitar o duelo, eu entro numa contenda, não é verdade? Se eu entrar nessa contenda, eu vou estar de conformidade com as leis de Deus ou infringindo as leis de Deus? Faço perguntas para vocês agora. Se eu aceitar o desafio dele, e aí? Nada. Infringindo. Vou estar infringindo. Vou estar infringindo. Eu devo ter uma postura de amor, de misericórdia e responder com misericórdia, infringindo isso aí, pagando com a mesma moeda. A Raquel colocou isso aí. Isso vai ser olho por olho, dente por dente. Mas olha a jogada do Gregório. Ele tenta medir forças. Por quê? Se eu aceitar a medir forças com ele, eu entro na mesma faixa vibratória que ele. E aí eu vou ficar igual a ele. Frágil. Totalmente suscetível ao mal. Né? Por isso que eu falo, a fé aqui vai ser de suma importância. Será que nós teríamos essa postura de força e de fé? Não contente em prejudicar-me, continua Gregório, os projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio, crucificação. De quem que ele está se falando? De Jesus. Ele está falando de Jesus. Gregório está falando de Jesus.
Primeiro que ele acha que aqueles trabalhadores que estavam com ele, como o Saldanha e o Leôncio, era dele, era propriedade dele. Segundo, que ele achava que Matilde era um instrumento de vingança pessoal que ele tinha que anular. Olha só, está completamente doente, fora de si próprio, esquecendo do amor de Deus. E ele acredita, ele continua. Acreditas, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Ele acha que não se posicionar é falta de dignidade, mas muitas vezes não se posicionar é se posicionar. Admites, acaso, permaneça a meu turno, fascinados pelos feiticeiros de tua estirpe? Ainda coloca, né, as pessoas como meros feiticeiros, né? Ele desqualifica os trabalhadores o tempo todo. Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Como age um homem inferior? Através da força, da violência ou da astúcia? É ou não é? Porque a astúcia é violência velada. Como tem que agir um trabalhador do Cristo? Através do reto agir. Através do amor e da justiça de Deus que manda sermos misericordiosos, amorosos, brandos e pacíficos, pacificadores, isso, humildes. Então, o que novamente o Gregório mostra ali? Como é o tipo de governo do Gregório? É um governo de violência. Nenhuma violência poderá aplacar a violência da terra e transformá-la num lugar de paz e de harmonia. Só a harmonia leva à harmonia, só o amor leva ao amor. Jamais o antagonismo de tudo isso poderá projetar o bem. Então, é mais uma vez para a gente refletir sobre isso, né? Espera aí que eu saí aqui dos slides. Covarde, disse o Gregório, não te levantas, né? Porque nesse instante Gúbio pede a André Luiz que assuma ali o comando de harmonia do grupo e ele fica ali em posição, fornecendo fluidos necessários para posteriormente a Matilde falar. Não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna? Quer dizer, ele acha até que o Gúbio é covarde, né? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos. Quer dizer, novamente ele mostra a revolta dele em relação a Jesus. Novamente ele mostra. Então, essas trevas, um inimigo principal deles é Jesus. Cuidado quando a gente começa a se afastar de Jesus e começa a acreditar que Jesus era um homem como nós. Há muitos seriados e livros por aí que mostram Jesus humano. Jesus transcende a todo e qualquer comportamento humano, porque Jesus é um espírito crístico, um espírito puro, o desdobramento é um crístico. Ele é um espírito de uma elevação que está muito distante de todos nós. Cuidado com isso, que a gente tem visto muito isso no século XXI. As trevas tentam destruir toda a mensagem que Jesus Cristo deixou na Terra. Toda. Cuidado, gente. Cuidado, isso é um alerta para nós. E ele coloca, também noutra época acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, nos ideais que hoje te empenhas. Aí, novamente, dá de entender que o Gregório pode ter sido um papa, mas a gente não pode afirmar se foi o Papa IX. Tá? Até hoje eu não encontrei. Se eu encontrar em algum momento, eu trago para vocês as fontes seguras. Entendi, contudo, há tempo, que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Quer dizer, ele acha que Deus é um Deus distante, que criou e saiu da sua criação e fica distante assistindo. Mas nós sabemos que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Por isso aquela saudação tão antiga do povo oriental que diz, Namastê, o Deus que habita em mim, ou a divindade que habita em mim, saúda o Deus ou a divindade que há em você. Quer dizer, ele não aprendeu com a vivência religiosa. Né?
Essa causa é inteligência e não sentimento. Não, desculpa. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Quer dizer, ele acha que Deus é esse Deus distante, mas esse é o Deus que ele sente, não o Deus da realidade. Ele não encontrou Deus dentro dele. Fez tanta perversidade que o mal obscurece todas as nossas sensibilidades para sentir Deus em nós. Lembra que uma das bem-aventuranças, Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus? Quanto mais a gente vive dentro das leis de Deus, mais a gente se purifica, mais a gente pode sentir a presença de Deus dentro da gente. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais a gente faz o mal, menos a gente percebe a presença de Deus dentro dos nossos corações. E ele havia se afastado disso. Então, ele não podia ver a presença. Para ele, Deus era alguém que, distante da sua criação, que não ligava para os seus filhos. Né? Essa causa é inteligência e não sentimento. Quer dizer, ele, olha só, ele vê Deus como aquele que administra de uma forma fria e calculista. Mas não é verdade. Tanto não é verdade que Deus está dentro da gente. Deus está dentro do Gregório nas trevas, tentando tirar o Gregório das trevas. Olha que bonito isso. Não sei se eu me faço entender para todos. Faço? Beleza. Ele continua, encastelei-me assim na força determinativa para não sossobrar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos. Né? Então, novamente, ele chama o Gúbio para briga, porque só na briga ele vai poder ganhar. Ele não entende a força do bem, então só no grito que ele ganha. Né? Mas é claro que o Gúbio não vai dar nem nada para ele. Antes, porém, que conseguisse ligar o ímpeto à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, se materializou, né? A maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta, né, de materialização aqui na Terra, entre os encarnados. E a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-nos com amorosa firmeza. Gregório, não enrigeles o coração quando o Senhor te chama, por mil modos, ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminando. Não intentes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere, enquanto o fogo o não consome. E a pedra mostra resistência, enquanto o fio d'água a não desgasta. Para tua alma, filho meu, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimente o coração com a felicidade desejável. Lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distante? Esquecesses nossos votos ao pé dos altares humildes? Olvidaste as cruzes de pedras que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação do santuário de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa petrecível. Afogaste ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império de teus caprichos. E assim seremos nós também, se nós depositarmos na vida material todos os nossos desejos, todos os nossos impulsos, toda a nossa força para viver. Que foi isso que o Gregório fez. Depositou em toda a força humana, em todo o poder humano, a sua razão de vida. E com isso ele se perdeu e se afastou de Deus e de Jesus. Então, quando a gente está muito mergulhado das coisas materiais, a gente precisa entender que isso é um alerta. Sai desse mundo. Né? Você está nesse mundo, mas você não pode pertencer a ele. Ele não pode ser você não pode ser um pertence dele. Né? Estar no mundo, mas não ser do mundo.
É um alerta para todos nós, esse momento aqui que Matilde coloca. Tremendos desenganos surpreenderam-te o despertar. Embora humilhado e padecente, coagulaste, olha só, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeste a escravização das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Durante séculos tem sido apenas, olha só, séculos que o Gregório está lá, durante séculos tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doerá, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. E aí ela continua. Como pudeste esquecer por alguns dias de autoridade efêmera na terra as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões, lembra que os dragões foram falados no capítulo 8, são gênios, né? São espíritos ainda do mal, né? São gênios conservadores do mundo físico e que se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários, coerente com a lógica, não entendem um paraíso de imposição. Ou seja, esses dragões permanecem tentando, né, arregimentar, né, trabalhadores do mal para que eles se mantenham naquela condição, sem reencarnar e continuando tentando manter os habitantes do planeta Terra na ignorância e voltados para o mal. Então, ela diz, você aderiu a esses dragões do mal, né? Pela simples verificação de que a tiara passageira, né, a coroa passageira, não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna e que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu da nossa promessa de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido, a quem amaste com dedicada mãe espiritual. Então, o que ela está apelando para o Gregório? Apelando para os sentimentos, eu não sei se vocês notam isso o tempo todo. Ela conversa com o lado sentimental do Gregório, porque se conversar com o lado intelectual do Gregório, ele vence. Ele tem muita inteligência, ele não é um espírito ignorante, ele é um espírito apenas voltado para o mal, que desenvolveu toda a sua inteligência para fazer o mal. E evitou todo e qualquer tipo de sentimento mais delicado para poder se manter no mal. Qual é as armas que Matilde usa? Dos sentimentos belos, puros, libertadores, que consolam, que acalentam, que acolhem, para que ele entenda que ele precisa desse acolhimento, ele já está farto de fazer o mal, farto. E é isso que vai fazer com que a doutrinação carinhosa de Matilde consiga vergar o espírito endurecido do Gregório. A gente vai ver isso no final. Ela não tem um tete-a-tete intelectual com ele, mas ela relembra bons momentos em que ele ainda tinha algum sentimento bom dentro de si, então ela relembra esses momentos dele, quanto que era muito mais feliz do que ele é agora, que totalmente petrificou os seus sentimentos e vive só da razão. Por quê? Porque se ele entrar em contato com os sentimentos dele, ele vai ver que a vida dele é um eterno antagonismo. Não sei se eu me fiz compreender para vocês. Consegui? Foi? Então vamos lá. Isso aqui é mais fácil de entender quem trabalha em mesas de desobsessão, né? Que quando um espírito duro como o Gregório é doutrinado, é com amor que a gente conversa com eles. Porque se for conversar com a razão, eles vencem. Mas com amor, tem uma hora que eles cedem. Então vamos lá. E aí o Gregório. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou como ansioso por fugir a si mesmo. A ansiedade, a gente tem que entender que a ansiedade é medo de perder o controle. Então ele grita ansiosamente por medo de fugir de si mesmo. Não creio, estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. E aí eles continuam narrando. Transbordava-lhe da voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Por quê? Porque a ansiedade é um medo de perder o controle. E quando ele demonstra isso, fica claro para quem tem um sentimento mais apurado e equilibrado que ele já não está mais se aguentando, né? Parecia disposto à fuga, francamente transformado.
mas ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora que se fazia ouvir, austera e doce. Olha só, ela era austera e doce ao mesmo tempo. Ânima e ânimos, né? Bela e terrível, ó, escalpelando-lhe a consciência, né? Trazendo em si a baila todo o comportamento que ele havia prometido a Cristo ter e que deixou de ter, para que a consciência dele seja tocada pelos bons sentimentos e, ao mesmo tempo, pelo sentimento de um dever não cumprido. Era isso que ela queria mostrar, mas que podia, né, cumprir ainda. E aí que Matilde vê que não é suficiente só falar. Ela tem que se materializar. Olha o amor desta mulher, desse espírito. Olha o amor desse espírito, não é qualquer um. Porque ela está em esferas muito acima. Ela se materializa por quê? Porque ela quer levar o filho querido para outras esferas. É muito amor incondicional. Muito amor. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador lhe fornecia. Eu grifei fluidos vitais, porque eu também tenho todas as dúvidas que talvez vocês vão ter. Como assim fluidos vitais que o nosso orientador lhe forneceria? O Gúbio estava desencarnado? Eu vou só lançar uma questão, mas eu não tenho resposta para dar a vocês. Seria esse fluido vital um tipo de fluido que manteria o perispírito ali, incapacidade de ser regenerada? Haveria um fluido vital espiritualizado? Não sei dizer isso para vocês, tá bom? Não sei. Mas como fluidos vitais que o nosso orientador lhe fornecia? Não sei dizer. Ou ele estava captando de algum lugar, mas se era ele que estava fornecendo, parecia dele. Não tenho respostas para isso, tá bom? Não tem, não adianta me perguntarem. Vou tentar ver se eu encontro a resposta e trago, nem que for no livro Entre a Terra e o Céu, mas eu não tenho ainda a resposta sobre isso, tá? Adiantava-se digna e calma na direção do sombrio perseguidor, todavia Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe, empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: as armas, as armas. Quer dizer, ele tinha uma lâmina e ele ataca. Mas olha o que ela faz. Ela vai usar olho por olho, dente por dente. Se ela fizer isso, ela está vencida. Olha que coragem desse espírito, de novo mostrando a coragem. Só almas muito enobrecidas são capazes disso. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alcançando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada senão a do amor com que sempre te amei. Então, se você, tipo assim, você quer lutar comigo, eu só tenho essa espada, a espada do amor, que eu tenho imensamente por você. Essa é a única espada que eu tenho. Então, se você quer me ferir, fira. Eu só tenho a espada do amor. Olha o que vai acontecer com ele, olha como é que ele quebra. Ele quebra. Mas a gente quebrava muito antes. Eu acho que muito antes disso eu já tinha quebrado. Mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou e exclamou: meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais do que nunca. Verificava-se ali, naquele abraço espantoso, choque entre a luz e a treva não resistiu. É a dualidade do bem e do mal. A luz afugenta as trevas, mas a treva não tem como afugentar a luz. O amor vence, o ódio jamais. Porque só existe uma força no universo que governa esse universo e que vem de Deus. Chama-se o bem. O mal é criado por nós. E o mal é passageiro. Eu também achei, Rogério, quando eu li esse capítulo, eu também aqui me segurando para não chorar. Eu chorava enquanto eu li esse final. Essa mulher é simplesmente o máximo, simplesmente o máximo. E eu fico imaginando aquele embate ali, ele tentando com toda a violência que tinha dentro dele, porque ele também amava essa mãe, ele empunhando, né, a espada, numa tentativa final de amedrontá-la, de contê-la, e ele vendo que nem um minuto ela se sentiu ameaçada por ele. E dizendo que ainda assim o ama e que só tem essa arma, a arma do amor. Então, eu fiquei imaginando aquela cena ali, as lágrimas vinham. Que mulher amorosa. Só um espírito com muito amor poderia fazer esse embate por um espírito que comanda uma colônia nas trevas. Só muito amor para poder vencer isso. Só muito amor. Se não tiver, não vence, nem adianta. Tem que ter muita autoridade. Não é poder, é autoridade. E essa mulher, esse espírito possui. Né? Já era fã dela, fiquei mais ainda.
E aí a força irresistível do amor, porque o amor é a força que governa o universo. A benfeitora, enlevada, recolhera-o enlanguecido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiram espavoridos, porque eles pensaram assim, meu Deus, se o nosso chefe foi vencido, o que será de nós? Todo mundo, ó, pernas, né? Pernas. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma e, em seguida, confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar, por algum tempo, aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Olha só. Aquele era o divino tesouro da Matilde. Né? Por muito menos, pessoas que nos fazem mal, a gente quer distância delas. Esse homem que fazia mal, esse espírito que fazia mal a muitos, ela era capaz de amá-lo acima de qualquer coisa. Ela é um exemplo de amor para a gente, pelo menos para mim é. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório, inerte nos braços, à maneira do cristão fiel, que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento. E depois, ante a paz que se estabelecera, triunfante e ditosa, deu por finda a nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhido nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Olha que coisa linda, porque aí tem uma outra vertente. Todos aqueles espíritos que haviam se arrependido do mal estavam presenciando isso. Olha que lição. Aposto que nunca mais essas almas esqueceram isso. Nunca mais. A confiança agora que essas almas vão ter no bem e no amor de Deus vai ser uma coisa imensa. Porque eles têm a prova ali, ó, ali, na frente deles. Eles viveram esse momento. Não foi algo que a gente só leu. Eles viveram esse momento. Então, eu imagino a lição forte que foi para esses corações dessas almas queridas, que estavam ali para serem resgatadas. E as palavras finais de Gúbio André. Gúbio vira para André, porque ali era um momento de aprendizado, aquele período de aprendizado do André Luiz, né, que a gente sabe, né, seguindo toda essa semana de desprendimento, né, esse livro fala, né, de libertação da Margarida, de libertação do Gregório, foi só um estágio que André Luiz fez com o Gúbio. Então, o Gúbio volta para ele e fala, Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nessa jornada de libertação, está aí o livro, né? Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Então, que a gente nunca esqueça isso. Só tem um jeito para transformar esse planeta, é a gente tentar amar. Não é fácil, não é fácil, mas só tem esse jeito. Mas eu sei que é uma tarefa bem difícil. E a oração pequenina de André Luiz, mas de profundidade inenarrável. Mestre de bondade infinita, não me abandones, ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel, disse André Luiz. E agora isso ficou no meu coração. E nós? E nós? Porque esse livro tem que deixar um saldo na nossa vida. E nós? Que trabalhadores nós temos sido? O que esse livro me acrescentou na vida? Porque esse livro tem que ter um saldo positivo nas nossas almas. Não é possível. Não é possível. Para mim, o que mais me tocou é a força do amor, que a gente não deve resistir à força do amor. Toda vez que a violência se fizer em nós, nós devemos nos recolher, orar e pedir a Deus que o amor conduza a nossa violência para o bem. Então, isso é uma das minhas reflexões. Espero que cada um de vocês tenham ficado também com uma reflexão desse livro, porque esse livro tem muitas reflexões para serem feitas. E que a gente possa valorizar muito o nosso modelo e guia, porque para sairmos da condição que nós nos encontramos, ou a grande maioria de nós, só seguindo o nosso modelo e guia, só, não tem outro caminho, não tem. É aprender a amar e ponto final.
Pode falar, Angélica, você levantou a mão sem querer ou você queria se colocar? Que livro? É, Raquel, eu concordo com você. Que livro? Foi sem querer, foi sem querer. Pode falar. Estou ouvindo baixo, Angélica. Foi sem Vê se tu querer, consegue melhorar. Foi sem querer. Ah, então tá bom, não tem problema. Obrigada. Que isso, sempre às ordens. Obrigada. Então, que esse livro possa levar a todos nós, obrigada a você, Marcinha, a profundas reflexões sobre o valor do bem na nossa vida. Eu sei que tem hora que aquela violência brota dentro de nós para a gente tentar consertar o mundo com socos, com palavras ásperas, mas que esse livro possa deixar na gente uma vontade imensa de ser melhor amanhã. Melhor de verdade. Eu sei que a gente não vai virar santo amanhã de manhã, porque isso é impossível. Mas se a gente puder ser só um pouquinho melhor amanhã, já valeu a pena, né? E esses livros de André Luiz sempre valem a pena. Então, que a paz de Jesus, que é o nosso divino mestre, fica conosco no nosso coração. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a todos pela participação, pelo carinho, pelo amor, pela confiança. E aqueles que desejarem estão todos convidados para entrar no novo grupo, que é Entre a Terra e o Céu. Peço que aqueles que desejarem migrem para o grupo, porque eu vou fechar o grupo de libertação. Eu vou botar lá o link do grupo novamente para vocês poderem entrar Entre a Terra e o Céu. Convide os seus amigos, só tem que ter noção de doutrina espírita para que a pessoa não se perca. Porque sem noção, né, fica difícil. Mas todos estão convidados. E era isso que eu tinha para falar. Eu que tenho que agradecer a todos vocês por esse momento, né? Eu que tenho que agradecer de verdade, pela força que vocês me deram, pelos incentivos, pelo carinho, enfim, por tudo. E que esse livro possa ser motivo das nossas reflexões, tá, gente? Muito obrigada a todos, do fundo do coração, que todos tenham uma semana de muita paz, de muito amor mesmo. Eu que agradeço vocês de novo, tá bom? Um beijo grande.